Olá pessoal, esse é o vídeo 3 da aula 3 de Fundamentos da Matemática 2, tá? Bom, nesse vídeo vou definir com vocês relação inversa, tá? Então vamos lá. Diferentemente do que é domínio e imagem, tá? Que eram conjuntos, a inversa de uma relação também é uma relação, tá? Então vamos lá, sejam A e B dois conjuntos quaisquer e R uma relação de A e B, ou seja, então a nossa R é uma relação de A em B. Então, a relação inversa de R vai ser uma relação de B em A, tá? Então, dizer que R é uma relação de A em B é equivalente a dizer que a inversa de R, que a gente vai denotar assim, ó, com R elevado a menos 1, é uma relação de B em A, tá? E ela é definida da seguinte forma, basicamente você vai trocar a ordem dos elementos, tá? Então, é o conjunto formado por todos os pares ordenados Bzinho, Azinho, tá? Com Bzinho em B e Azinho em A, que satisfaz a seguinte propriedade. O A relaciona com B via R. Tá? Então, o que acontece? Ó? Se R é uma relação de A e B, então um elemento Azinho está relacionado via R com um elemento Bzinho, C e somente C, B se relaciona com A via a inversa da R. Tá? Então, a ideia é pegar os elementos, por exemplo, um caso finito, em que eu tenho lá os pares ordenados bonitinhos na relação R, você vai inverter eles. Se inverter todos os pares, a ordem, né? A primeira coordenada troca com a segunda coordenada, você obtém no final o que nós chamamos de relação inversa de R. Tá? Vamos pegar aquele exemplo, primeiro exemplo que eu fiz hoje, em que eu tenho A e B, esses dois conjuntos, né? E R, S, T, essas três relações, ó. Vamos determinar as inversas dessas relações, tá? Então, vamos lá, ó. Como R só tem o par ordenado 1x, temos que, então, quem é a inversa da relação R? Essa relação contém o par ordenado x1, tá? Basicamente, só o que eu falei, você vai trocar a primeira coordenada com a segunda para todos os elementos da relação. Então, ó, além disso, note que se olhar a relação R, 1 se relaciona com um x, né? Agora, se olhar para a inversa, nós temos que x está relacionado com 1 via a inversa de R, tá? Também agora para a relação S. Como S, essa relação aqui, ó, é 1x3e, a inversa da S, então, vai ser a relação formada pelos pares x1, z3, tá? Então, note que o pular maisinho aqui. O x não, né? Se eu pensar na S, ó, 1 relaciona com x e 3 relaciona com z. 1 relaciona com x e o 3 relaciona com z. Agora, se eu pensar na inversa, né? O x relaciona com o 1 e o 3 relaciona pela inversa da relação, contrário, né? E o z relaciona com 3 pela S menos 1, tá? Agora para t.
Então, a t está aqui, ó. 1x, 2x, 3x, 3y. Três z, é isso? 3y. 3y. Essa é a t. Então, quem é a inversa da relação t? Você vai pegar na t, pegar todos os pares ordenados e trocar a ordem, né? Então, é um par x1, x2, x3, y3, tá? Então, note que se eu pensar em relação a t, 1 relaciona com x, o 2 relaciona com x, o 3 relaciona com x e o 3 relaciona com y. Todas as relações via t. Agora, o x relaciona com 1 via inversa de t, x também relaciona com 2 via inversa de t, o x relaciona com 3 via inversa de t e o y relaciona com 3 via a inversa de t. Tá? Nesse teorema aqui embaixo, ó, a gente vai ver umas propriedades legais envolvendo imagem e domínio da relação inversa. Tá? O que acontece? Quando a gente pega a inversa de uma relação, o domínio e a imagem trocam de papel. Por exemplo, eu quero dizer aqui, ó, vou escrever de roxo aqui. Pensa essa R. O domínio da R, se olhar, é só o número 1. E a imagem só contém o x. Agora, olha essa a R-1 aqui, ó, a inversa da R. Quem é o domínio dela? É o x. Quem é a imagem da inversa da R? Faltou um. Opa. É o x aqui, né? Tava certo. E a imagem da R-1, né? Da inversa da R, só tem o 1, tá? Então, note que o domínio da R é igual à imagem da inversa da R. E a imagem da R é igual ao domínio da inversa de AR. Tá? Vamos ver esse caso também. Ó. Se você olhar o domínio da R, da S, né? Contém os números 1 e 3. E a imagem da S contém as letras X e Z. Agora, se eu pensar na inversa da S, o domínio dessa inversa tem as letras X e Z. E a imagem da inversa tem os números 1 e 3. Então, ó, o domínio da inversa da S coincide com a imagem da inversa da S. E a imagem da inversa da S coincide com o domínio da S. Tá? Bom, essa observação que eu fiz nesses dois exemplos, então, a gente vai ver lá no provavelmente no próximo vídeo, é um caso particular que sempre ocorre, tá? Independente da relação R, isso sempre ocorre. O domínio da inversa é igual à imagem da relação. E a imagem da inversa é igual ao domínio da relação. Bom, aqui ó, esse exemplo vou determinar a inversa dessa relação, né? R, onde R é formado pelos múltiplos de todos os pares x e y, né? Em A, B, cartesiano B, em que y é múltiplo de x. Já fizemos esse exemplo lá em cima, né? Então vou fazer meio rápido aqui, ó. Então note que em R nós temos os pares x e y, em que a segunda coordenada é múltipla da primeira, em que o x vem do conjunto A e o y tem que vir do conjunto B, né? Então a gente viu, ó, 2, 2, 2, 4, 2, 6, né? Agora o 3 relaciona só com o 3 e com o 6. Então vai o par 3, 3 e o 3, 6. Agora o 4 só relaciona apenas com 4, né?
Então, quem é a relação inversa da relação R? Você vai trocar a ordem dos elementos, né? Então, 2, 2 vira 2, 2, 2, 4 vira 4, 2, 2, 6 vira 6, 2, 3, 3 vira 3, 3, continua o mesmo, né? 3, 6 vira 6, 3, e o 4, 4 continua 4, 4, tá? Então, basicamente, é só inverter a ordem dos elementos. Ok, ó. 2, 4 vira 4, 2, 2, 6 vira 6, 2, o 3, 6 vira 6, 3. É claro, quando o x igual a y, né, quando você vai para a inversa, continua obtendo o par x, xx, né? Vamos ver um caso mais complicado. Um caso que eu tenho então uma relação S em R2, que é constituída por todos os pares em que a primeira coordenada é menor que a segunda. Tá? Então vamos olhar. Vamos definir a relação inversa a partir da definição. Então, quem é a inversa da S? Então olha só, os pares ordenados de S são da forma x, y em R cartesiano R. Então são os pares da forma yx pertencente a R cartesiano R, tais que o bom, a definição está assim, né? Tais que o x se relaciona com o y via S, né? Tá? Só olhar a definição aqui, ó. Então, quem é a inversa de uma relação? São os pares BA, tá? Então, se eu tenho a R de AB, a R-1 é em BA. Tais que A relaciona com B via R, né? Então, você vai ter que inverter o par aqui, ó. BA vai virar A relaciona com B via R. Tem que voltar para a relação original. Então, na inversa da S, nós temos todos os pares YX em R2. Esse 2 aqui não tem. Tais que X relaciona com Y via S. Ou seja, é o conjunto de todos os pares YX em R cartesiano R, tais que X é menor que Y. Se eu quiser colocar de uma forma assim que a gente... O senso comum, né? A gente tende a colocar o X na frente do Y, né? Então vou trocar as letras, só trocar os símbolos. Y vou trocar por X e o X por Y. Então vai ficar XY pertencente a R cartesiano R, tais que Y é menor do que X. Tá? Então basicamente a inversa dessa relação é formado pelos elementos de R2 para os quais a segunda coordenada é menor que a primeira. Certo? Que é a mesma coisa que aqui, ó. Se olhar essa linha aqui, ó, tá escrito a segunda coordenada é menor que a primeira. E aqui também, né, ó. Segunda coordenada é menor que a primeira. Então essa é a relação inversa de S. Vamos fazer agora essa relação, a mesma relação, né, a mesma regra, só que agora A e B são esses dois conjuntos finitos aqui, ó. Acho que esse exemplo eu não tinha feito antes, então vamos lá. A é o conjunto formado pelos números 2, 3, 4, 5. O B é 1, 3, 5, 7. A relação R é formar todos os pares x, y em R2 para os quais x é menor que y. Faltou dois pontinhos aqui. Então, para determinar R e também a sua inversa, tá? Então, vamos lá. Note que... Ó, eu vou ter que olhar todos os elementos do... Ah, tá. Aqui eu errei na hora de digitar, tá? Aqui é A cartesiano B, tá? Deixa eu colocar... Arrumar aqui. Não dá não.
Então, vou pegar todos os partes x, y em AB, né? Onde A e B são esses conjuntos, tais que a primeira coordenada do A é menor que a da segunda. Bom, note que ó, o 2 ele é menor que o 3, menor que o 5, menor que o 7. O 3 ele é menor que o 5 e menor que o 7. Por assim, o 3 é menor que 5, 3 é menor que 7. E o 5 ele só é menor que o 7, né? Agora, ó, isso aqui é a mesma coisa de dizer que 2 relaciona com 3, esse aqui é 2 relaciona com 5, aqui é 3 relaciona com 5, aqui é 2 relaciona com 7, aqui é 3 relaciona com 7, isso aqui é 5 relaciona com 7, né? São as únicas possibilidades, né? Que é o 2, ó, ele só é menor que o 2, o 3 e o 5. O 5 é... Ah, faltou o 4, né? Pera aí. 2, 3, faltou fazer o 4. Pô. O 4 é menor que o 5 e o 7, tá? 4 é menor que o 5. O 4 é menor que o 7. E só, né? E o 5 ele só é menor que o 7. Então agora sim eu fiz todos, né? Nós dizer que 4 é menor que 5, mas eu vou dizer que no nosso caso 4 relaciona com 5 via R. 4 menor que 7 é 4 relaciona com 7. E aqui é 5 relaciona com 7. Então, ó, listei todos os elementos de A que estão relacionados com elementos de B, né? Como nesse caso aqui então é finito, esse caso vai fazer isso porque é finito e poucos elementos, tá? Então, portanto, a relação R é constituída pelos pares, vamos lá, 2, 3, 2, 5, 2, 7. 3, 5, 3, 7. 4, 5, 4, 7. E o par 5, 7. E a inversa? Nós obtemos apenas trocando a ordem dos elementos, né? Então, quem é a inversa da relação R? É o par 3, 2, o par 5, 2, o par 7, 2, 5, 3, 7, 3, 5, 4, 7, 4 e o 7, 5. Ok? Bom, era isso que precisava fazer, né? Determinar os elementos da relação R e da sua inversa. Bom, gente, ficou faltando só esse teorema, tá? Aí no próximo vídeo eu vou demonstrar ele, ok? Até lá então.